Hoje, 25 de junho do ano 2021, Moçambique faz 47 anos de independência. É verdade, mãe, o dia 25 de junho, é verdade. E, portanto, vamos falar um pouco sobre o avô e sobre a tua vivência em África. Sim. Nasceste em Mopeia, Nasci na Sugar State, sim. quando o avô era lá médico, não é? Da companhia Pois. Sucarina. E viveste com ele até te casares, com 20 anos, não foi, mãe? Sim, sim. De todos os filhos que o avô teve, eu creio que tu és a única que tem mais tempo de vivência da carreira dele médico e que estás viva, não é? Sim. Porque a mãe nasceu em Mopeia, viveu depois... Em Luabo. Pronto, primeiro em Mopeia, depois no Luabo, que aparece quando a tia Helena nasceu. A mãe nasceu em 34, a tia Helena nasceu em 36. Depois, em 37, o avô veio para Portugal. É aquele ano fatídico em que morre o irmão Políbio e a avó, Mãe Costa. Que é um ano de grande desgosto para o avô, porque eram os seres mais queridos que ele tinha em Portugal. Uma vez que a mãe tinha morrido no dia em que ele fez 7 anos de idade, no seu aniversário, foi essa avó que funcionou um pouco como mãe para ele, não é? Uma vez que ele também parece não ter tido uma boa relação com a madrasta. A madrasta que se casou a seguir com o pai. E então, para te dizer isto, que depois o avô traz para Portugal, em 37 vêm todos. Sim. A mamã, o tio Rui, o tio João Carlos, a tia Helena, ficam com a avó Libânia na casa de Campolito, que ele compra nessa altura com o dinheiro da Cena Sugar. Sim. E, portanto, em 38 ele regressa com a avó para o Alto-Moloque, aí como médico contratado da segunda classe, já pelo Estado português e não por uma companhia privada, de Sacarina, como tinha sido a Cena Sugar. E em 39 a mãe e os irmãos, portanto, com a avó, regressam vocês a Moçambique, ela também, não é? Porque ela também tinha lá estado desde o seu nascimento quase. Regressam a Moçambique quando rebenta a Segunda Guerra Mundial. O tio Rui, que era o mais velho de todos vós, mamãe teria os seus 4, 5 anos, ele teria 7. Tinha 5 anos. O tio tinha uns 7 ou 8, não é? Sim. O tio recorda-se, não sei se seria no Cairo, de tirarem a bandeira do barco para não serem bombardeados. Ele ainda se lembra disso, mamãe. Do perigo que se corria de estar a ir pelo canal de Suez. Sim, sim. Numa época em que a Segunda Guerra Mundial tinha rebentado e já valia tudo. Mesmo as batalhas pelo oceano, pelo Mediterrâneo e pelo Índico. E ele lembra-se disso, tem essa memória. Depois vão para o Alto-Moloque e nessa altura em que a mamãe chega à ilha de Moçambique e que o seu pai vos vai esperar ao navio João Belo, é a coisa mais é a recordação mais antiga que a mãe tem, não é? A mãe lembra-se, diz lá a imagem, branco, com uma aba para trás, que era para tapar a coluna. A coluna não, o solo, o pescoço. Vês o avô em cima de um barquinho para ter com o navio João Belo para vos... Todo de branquinho. É essa a recordação mais antiga do teu pai, ainda muito elegante, porque nessa época era muito elegante, não era? Era um rapaz todo bonito. E a mãe já não se recordava do seu pai, portanto, nas imagens tinha ficado para trás, tinha varrido, não é? Pronto. E depois foram daí para o Alto-Moloque, e entre 39, a mãe no caso, 39. Entre 39 e 47, o avô foi entre 38 e 47, foi médico da circunscrição do Alto-Moloque e do Grua. Do Grua. E é aí que o avô faz a sua obra mais importante. Mais importante, as maternidades, da leprosaria. Pronto. Foi as duas coisas mais importantes. Claro, e além de ser médico da circunscrição. Além de ser médico da circunscrição, que não era pequena, não era, mãe? Não, não. Naquela época, pelas cartas, o que se vê é que ele podia ser chamado a qualquer hora da noite. Seja para um parto, seja para um atropelamento, seja para um acidente, seja para o que fosse. Tinha uma caminhonete em vermelha com uma grande cruz branca. E ele ia para todo lado, com estradas terríveis, não é, mãe? Pois. E, portanto, também recorda-se de coisas que são quase seminais, primordiais. Recorda-se de vê-los vestidos de casca de árvores. Sim. Os lomos, aquela gente dali, não era? Passavam para a nossa casa... Vestidos com um tecido grosseiro que era a casca de árvore, não era?
parecia uma sarapilheira. Era parecido com a sarapilheira. A sarapilheira como que imitava a casca de árvore. E muito áspera, não era, mãe? Era. E pronto. E a mamãe lembra-se ainda, lembras-te ainda das maternidades, mãe? Lembro-me muito bem. Diz visitar as maternidades com o avô. Sim, lembro. Porque naquela carta que a mamãe escreve, que é uma carta que, para mim, deliciosa, sim. Aquela carta em que a avó veio para Lourenço Marques porque o tio Rui foi operado aos ouvidos, ao João Carlos. À garganta. E ficou lá o avô com as raparigas, com a mãe e com a tia Helena, absolutamente deliciosa, porque ele não consegue fazer nada convosco, nem trabalhar, nem nada. Tá. E é aquela cena. A minha irmã estava sempre constipada. Pois, e tinha asma e ele estava muito preocupado com a falta de ar dela, não é? Portanto, ele foi para o Grua convosco e ela o apanhou lá um bocado fresco ao ar, porque o Grua tinha um clima tipo Sintra, e adoecem. E então ele tem que voltar, ele tinha uma data de planos, tem que anular tudo e vir para o Demloca e não consegue dormir à noite com os gatinhos da tia, não é? Com falta de ar, ele não dormia, estava completamente desgraçado a pedir à avó voltar, ele já não trabalhava, já não conseguia fazer nada. Mas é nessa altura que aparece aquela cena da mãe a dar a indicação ao criado para fazer arroz de ervilha. Não era? Era arroz de sopa de arroz de repolho, arroz de ervilhas, arroz de repolho, arroz não, de... sopa de ervilha, sopa de repolho e arroz de ervilhas? Não, era arroz de repolho e arroz de ervilhas. Eu acho que não era isso, mamãe. Eu tenho essa sopa, está bem descrita lá, em que o avô perguntou ao criado, que era o Antóniozinho, então não sabe fazer mais nada, o homem, foi a menina que mandou, não foi mãe, o avô. Eu comecei a chorar. Começou a chorar, porque ele denunciar-se, a dizer, fui eu que disse. Mas porquê é que tu estás a chorar? Pois fui eu que disse. Fui eu que mandei. Mas a descrição era a sopa e um arroz qualquer que ele adorava. Pois via. Arroz de ervilha e uma sopa de repolho, e que passou a ser a única emenda. O avô que gostava, passou a detestar. Portanto, a mesma coisa, não era? Era. E o avô, como se sentia sozinho nesses dias, convidou tudo e mais alguma coisa para ir jantar com ele, para não se sentir sozinho. Porque a época não havia televisão, não havia nada, as pessoas conviviam bastante umas com as outras, não é? Sim. Pronto, e a mãe da leprosaria lembra-se muito bem, porque foi a mãe e a avó que decoraram a igreja. A igreja, pintei o altar com a taça das hóstias. Depois aos lados tinham umas colunas que eu imitava o mármore. Assim, marmorizados, era? Era. E os irmãos mais tarde, não muito mais tarde, porque o avô já não era médico quando isso aconteceu, retribuíram, sendo eles que fizeram tudo na tua festa de casamento. É verdade. Desde a música, a compor com os ramos de palma todo aquele salão. O salão que estava tudo em construção. Estava para inaugurar aquela sala de cinema. Janelas fechadas, e eles fizeram a decoração toda e por sua conta puseram-te ali a festa toda, não foi bem? Foi muito bonito. Tinhas 20 anos nessa altura quando te casaste e de facto eles gostavam muito de mim, pá. Mãe, olha, e eles gostavam muito de ti e eu lembro muito bem, porque isso já é a minha memória, já não é a tua. Tinha uma festa, a inauguração da igreja lá da Gafaria. Sim. E eu tive que fazer, eles fizeram uma festa e eu tive que fazer 200 bolos. Foi para a festa? Para a festa. E então era a minha mãe que mandou fazer malas em madeira para levar os bolos e caixas as caixas que a gente aproveitava de bolachas e coisas, e então eu fazia os bolos, metia dentro, enfeitados e coisa, metia-os dentro das caixas, iam para dentro da mala. E depois juntava tudo aquilo, tudo que era bolos e coisa, e depois foram tudo em caminhão para a Gafaria. Há um filme sobre essa inauguração, mãe, muito bonito, não há? Que o avô já nessa altura entrava, ele realizador também, não é? Que ele também teve essa vertente da fotografia de cinema que eu acho que herdei dele. Sim. Porque eu lembro-me perfeitamente de estar lá naquela sala, que eu chamava a sala-salão, a ver os filmes que ele fazia da família e fascinada, desde miúda, que eu estava completamente fascinada para esse lado.
O Pedro tem que comprar a máquina da conversão. a lâmpada. Mas eu quero que ele compre, que ele mande vir a máquina que converte os filmes da Super 8 em digital, que eu pago. Estou farta de lhe dizer isso a ele. Mas ele tem estado disperso e também tem tido uma data de coisas que têm acontecido agora, que é o Covid, é isto e aquilo. Mas olha, mãe, agora já a minha memória a funcionar com os irmãos São João de Deus, porque eles continuaram amigos a vida inteira. Sim. E quando vieram, fizeram o Hospital do Inferno, o Hospital Psiquiátrico do Inflena. Nossa infância foi passada uma parte lá que adorávamos lá ir, não era? E eu adorávamos lá ir, e os padres também, cada vez que a mamãe ia lá era uma festa. E sentíamos que eles adoravam a mamãe também. E adoravam-nos a nós por transferência. Mas eu lembro-me de uma vez, além daquela história do pai do mundo, que era um indiano vestido todo de branco até cá abaixo e que punha-se a vociferar e a dizer que não dava autorização do homem ir para a lua, que era mentira, que não, nós a dizer, pai do mundo, o homem chegou à lua. É mentira, não dei autorização, mas tu usas nada, mãe. E nós metíamos com ele por causa disso da lua, dizer, foi à lua. E eu recordo-me, além de andarmos sempre em traquinices, eu andava também em muitas traquinices, e houve um padre, que era, aqueles padres também, alguns deles eram meio deficientes e estavam lá integrados. Então, aquilo era um regime de reinserção social total. Fechou-me um dia, porque eu tinha curiosidade por tudo, entrava e saía por todos aqueles lados que eles tinham, era aqueles depósitos de amendoim, queria ver tudo, estás a ver, mãe? E então, ele enfiou-me dentro daquela arca frigorífica, que eram salas grandes, fechadas, com aqueles gatos pendurados, com uma luz de presença. Meteu-me lá dentro, aquilo foi um bocadinho assustador, eu pensei, bem, agora vou congelar, e deixa cá ver a minha companheira, só gado, tudo pendurado. Eu acho que não entrei em pânico, mas de qualquer maneira aquilo intimidou-me bem, porque foram 5 minutos que me pareceram uma eternidade, estás a ver, não é? Com o frio que lá fazia dentro. E foi lá também que uma vez uma abelha me mordeu na orelha e eu fiquei com uma orelha, parecia de plástico, assim, uma orelha enorme que inchou. Os irmãos São João de Deus, nessas coisas, eles compravam para fornecer o telhau vacas cortadas e congeladas nessas coisas. E então eu, a pedido deles, comprava uma perna. Mas no telhau ou em Inflene? Pronto, o telhau era aqui em Portugal. Em Inflene. Eu pedia a eles, todos os meses, compravam uma perna inteira de carne de vaca. Ia lá buscar, não era? E custava-me 500 euros, já não me esqueço disso. Euros não, era escudos moçambicanos. Escudos. E então eles cortavam-me aquilo tudo em pedaços, como devia ser e coisa. E trazias aquilo tudo feito? Eu trazia, tinha um congelador em Lourenço Marques. Cheio, ficava cheio, não? Estava cheio sempre. Olha, eu lembro-me, agora a propósito de os irmãos, a gente comia aquela cana de açúcar que eles cortavam ali mesmo na hora e depois desbastavam e a gente sugava aquelas canas de açúcar. Quando estive no Rio de Janeiro em 2000, fartei-me de comer o caldo de cana e só me lembrava de espadas, não é? Porque aquilo eram uns caldos de cana e eu, se pudesse, passava ali a tarde toda. O calor era tão grande que apanhei no Rio de Janeiro que eu lembro-me de uma vez de ter entrado de seguida em 7 dessas lojas de sumos. Sim. De seguida, umas atrás das outras, Bem, aquilo era para mim uma loucura absolutamente, que estava completamente louca com aquela variedade de sumos postos e possibilidade de beber um sumo de qualquer coisa que eu quisesse. Aquilo era uma coisa para mim fascinante, como imaginas, vindo da África, não é? Mas olha, lembro-me também, a minha recordação mais antiga, já que falaste da tua, que era ali à beira da ilha de Moçambique, o pai a chegar, eu lembro-me daquela viagem que a mãe fez, que foi connosco e o Casaca, Rogério Casaca, para a África do Sul, para Joanesburgo, a ter com a tia Helena. Foi uma Páscoa. Foi uma Páscoa, porque eu acho que deve ter sido para aí em 65, porque eu lembro-me que eu devia ter 4 anos, mais ou menos isso. Sim. E lembro-me da tia Helena estar cheia de coelhos de marshmallow numa montanha. Sim. Assim, não devia ser grande, mas para mim era enorme, estás a ver? Pequena com 4 anos.
Então recordo-me bem disso. A Melita também se recorda, só que era mais velhinha do que eu e recorda-se de outra maneira. Também recorda-se dessa Páscoa. Sim. E desses tais ovos de Páscoa com marshmallow, porque tudo aquilo que vinha da África do Sul vinha para lá. Aqueles chocolates, aquelas coisas todas fabulosas, os crunchos, aquelas maravilhas que depois a tia Helena trazia, aqueles chupas que eram a metro, lembras? A gente estava completamente fascinada com as doçarias que vinham da África do Sul toda a hora, não era bem? Era. E sobretudo aquele marshmallow que eu anos depois em Londres, bem, eu não entrei na fábrica da Cadbury porque não calhou, porque eu já só me faltava ir lá, desesperada de não encontrar o marshmallow, só que com a coisa das vacas loucas, eles devem ter acabado com isso, porque aquilo era vinha das vacas, não é? E depois acabaram com o marshmallow, não encontraram nenhum sucedâneo. E deixaram de comercializar, mas aquilo era a coisa mais deliciosa à face da terra. A gente comer aqueles ovinhos de marshmallow por dentro e uma crosta de chocolate estaladiça por fora, lembras-te bem? Era. Uma coisa absolutamente divina. E essa recordação dessa Páscoa em Joanesburgo, para mim, é a mais antiga. É mais antiga. É a mais antiga. Fiquei de tal forma fascinada com aquela montanha. O jardim da tia Helena. Era tudo lindíssimo. A gente Era muito gira. Elas tinham uma moradia muito bem arranjada, não era, mãe? Sim. E eles foram onde eles nasceram todos, eles nasceram ali os primeiros anos. É isso mesmo. Mas olha, voltando agora ainda ao Alto Moloca, a avó viveu esse período, não é? Os períodos marcantes mesmo do avô foram, primeiro a Sena Sugar, porque a Sena Sugar foi importante. Ele passou em todas as fábricas da Sena Sugar. Começou em Marromeu, depois teve que ir para Mopeia, depois teve que ir para Luabo, e acho que até em Vila Fonte aconteceu qualquer coisa, porque aquilo eram umas fábricas que funcionavam todas ali à volta do Zambésia. Mas não foi viver lá. Mas no fundo aquilo era uma região muito intensa, porque era a Zambésia, aquela zona era uma zona, é o rio Zambésia. Foi uns primórdios de civilização daquela zona. Sim. Por muitos motivos e mais alguns, e a nível sanitário foi sem dúvida absoluta nenhuma. A qualidade de cuidados sanitários que tinha aquela população que residia ali não tinha paralelo em nada do que se passava no resto do território de Moçambique. E os ingleses dominavam isso, eram os que exploravam a língua inglesa, era a língua oficial. Depois, pronto, essa parte foi importante, tanto que eles ganhavam muito mais que os médicos que o Estado pagava, não é? Foi por isso que o avô conseguiu comprar a casa de Campolida ao fim daqueles anos de Sena Sugar, que foi 33, 37, 4 anos, conseguir comprar uma casa de 4 anos de trabalho. A Sena Sugar, não é? Era 150 euros, escusa, 150 contos. Pronto, mas de qualquer forma foi um feito extraordinário. Conseguir comprar a casa. Depois, quando foi médico, começa a carreira dele médico e o Alto Moloco e o Grua marcam-no bastante. Depois tem várias transferências e depois vai para Angola. Ele foi também, deram-lhe o Grua e o Alto Moloco e coisa pelo que ele fez. Foi o que ele fez na Sena Sugar. Na Sena Sugar e também no Pai e Luabo, pronto. No Pai e Luabo. Claro, eu sei que ele fez, já isso distinguiu, não é? Aquela cena da mulher do administrador-geral da Sena Sugar, eu tenho descrita bem. Foi uma delícia, mamãe, uma delícia. Se fizesse uma série, um filme, isso começava assim, tinha que começar com a cena da mulher do... Ele era levado, ela era maluca. Ela era maluca. Chamava o pai para lá e vê-la que estava doente. O meu pai chegava lá, abria a porta, não encontrava nada e dizia assim, mas o que é isto? E ouviu assim dentro do guarda-fato, cucu. Ele abre o guarda-fato e sai ela nua. Essa cena, a cena toda da Sena Sugar fica... E do marido que dizia, a minha mãe não ia aos jantares. Claro. Não ia ao jantar. Porque tinha os filhos em casa, tinha os filhos pequenos. Estava a tomar conta. E então disse assim, então a sua mulher, a minha mulher ficou com meus filhos. E diz ela assim, mulher portuguesa, é a mesma coisa vaca. Vaca, filho e... É só o filho. Filho e não sei o que, era duas coisas. Pronto, eu tenho isso tudo escrito, mamãe, que a mamãe já me contou isso tudo e já descrevi isso muito bem. Pronto, mas de qualquer maneira,
A ida depois para Luanda também é interessante, porque o avô muda completamente a agulha. Sim, sim. Vai para uma terra completamente diferente e também lá é muitíssimo apreciado. E vê-se isso. Quando ele se vai embora, ao fim de pouco tempo, porque tem aquela cunha do Sarmento Rodrigues para voltar a Moçambique, quando ele vira governador-geral de Moçambique, eles fazem um jogo de futebol, montes de homenagens, escrevem um monte de coisas, e aquela carta que um africano lhe escreve de Nova Lisboa, já uns anos depois do avô ter saído, para mim é a delícia maior. Que significa a fama que ele tem entre os africanos, já aí, em Angola, já fora do território moçambicano, essa carta ir parar a ele ainda é mais deliciosa. E já não pode fazer absolutamente nada, não é? Sim. Mas lembra-me uma coisa, essa carta lembra-me uma coisa, porque o avô estava em Angola, em Malange. E essa carta é do Huambo, de Nova Lisboa, a quilómetros e quilómetros do Huambo. Sim. E eu penso assim, se o pai na Guiné também foi famosíssimo entre os africanos. Sim. E os africanos vinham de todas as pontas da Guiné para serem operados por ele. E o pai não negava, dizendo, olha, o senhor não é de Teixeira Pinto, o senhor não é de Bissau. E operava-os. E, portanto, eu pergunto-me a mim própria se também não havia essa hipótese de uma pessoa de Nova Lisboa vir ser operada a Malange, mesmo não sendo de lá. Às tantas não sei. Sinceramente, mãe. Também não sei. Para aquilo que vejo, não é? Para aquilo que vi. Era capaz. Era capaz de haver essa hipótese. E a pessoa ter esperança de que, não é? Essa carta é muito interessante para mim. Pronto, ele está em Malange, onde de facto não tinha enraizamento enfim, não queria lá fazer o resto da sua vida. Depois vai outra vez para Moçambique e permanece em algumas localidades, mas sem significado. Em poucos tempo, um ano e tal, mas sem significado. Foi um Suril. É. Num Suril não, Marraqué também não. Não, mãe, eu não estou aqui a escrever. O Rumbeno. Pronto, não estou aqui agora com papéis nenhum, está tudo de cabeça. Mas não tem essas localidades que têm até algumas fotografias e pronto, está tudo elencado no périplo que o avô percorreu. E ele depois vai para a Índia. Em 57, e lá faz um belíssimo trabalho como diretor-geral do Serviço de Saúde, apanha aquela pandemia também, em 57, 60, e de 60 vem para Moçambique para ser diretor-geral do Serviço de Saúde, onde é até se reformar 10 anos, portanto é uma década decisiva. Foi um prémio que lhe deram também. Também, mas foi também uma década decisiva de Moçambique, uma década de desenvolvimento decisiva. E pronto, vem para onde ele quer, não é? Para fazer obra e pronto, e de facto ele estava talhado para o papel que teve, mãe. Eu acho que ele estava talhado, até porque vê-se em carta, olha, o Sarmento Rodrigues já um dia amaldiçoado pelo Estado Novo e fora de todo o poder, escreve numa carta onde elogia as suas capacidades de liderança e diz, pronto, foi sempre amigo dele até morrer, mesmo já numa situação, e o Sarmento é uma pessoa que é considerada hoje consensualmente um homem de caráter, como houve vários salazaristas que foram considerados. O Humberto Delgado saiu de lá, saiu também o Adriano Moreira, que tem um grande prestígio, saíram vários homens do salazarismo que acabaram por incompatibilizar com o próprio Salazar, não é? E o que é que eu queria dizer mais? Queria dizer que estou a falar muito e não te deixar falar nada. Não, em Malange também o meu pai fez obra. Então, eu sei. Isso saiu. E onde ele ia, eles disseram mesmo que em pouco tempo que teve, fez obra. Fez obra. Isso era uma característica do avô. Era. Era mesmo a característica dele, ele era um líder. E quem o ouve falar percebe isso. Sim. Ele dominava os assuntos. Eu vejo isso pelos discursos que ele fez oficiais, vejo isso também pelos relatórios que existem dele e que já eram muitíssimo completos para a época. Sim. E para a pessoa que nós conhecemos, que foi sempre um homem moderado, um homem... não há dúvida nenhuma que aqueles africanos que contactaram com ele amaram, que isso é mais do que visível, a mãe sempre sentiu isso. Sim. E aliás, toda a nossa vida, após a independência,
A mãe teve as melhores homenagens feitas pelos africanos, que tinham trabalhado com o avô, que tinham... Pronto, as maiores homenagens foram feitas por eles. Não? Sim, já não tinham mais ninguém para as fazer, não é, mãe? Sim, sim. Tinham que ser eles mesmos. Sim. A terra já era deles e já não havia lá colonialistas Sim. para fazerem elogios oficiais nenhum, nem para darem condecorações. Eram eles que estavam a manifestar todo o seu respeito e a sua enorme consideração, não era, mãe? E é assim.